Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Forjados Podcast e hoje eu tô com uma convidada mais do que especial. Nayara Falkowski, ela é estrategista de comunicação e imagem. Olha isso, eu já tô até me sentindo meio assim, não sei se eu tô na estica correta, ela vai ter que me falar aqui. Mas eu conheci Nayara assim num encontro de conexões, assim, né? Eu fui dar uma palestra lá também. E aí a gente, no almoço, olha o que eu falo sempre, gente. Cada oportunidade de conexão é a chance de acontecer um milagre. A gente estava no almoço, conversando, e aí no meio dessa conversa, a gente foi trocando as nossas experiências, e aí a gente falou um pouco sobre as nossas histórias, se conectou assim, de primeira. E aí eu fiz um convite para ela, ela aceitou, olha que top, ela já me deu uma moral aqui, ela aceitou, e a gente vai falar um pouco sobre isso com vocês, gente, a importância de se comunicar bem, né? De se posicionar, de construir uma imagem, né? Porque mais do que só ser, também é preciso aparecer, tá, gente? Por mais que você fale, mas eu sou aparecido. Não, de maneira estratégica e genuína, sempre é importante você saber se posicionar. Mas a gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo da conversa. Quero aqui passar, né, para a Nay, para ela se apresentar também, contar um pouco da trajetória dela e já de primeira agradecer, né, por você ter vindo, né, pelo aceitar meu convite. Que isso, um prazer, eu agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, sempre que a gente pode ter um pouquinho de espaço para poder compartilhar o nosso conteúdo e ajudar mais alguém. Com certeza. É sempre essa abertura que a gente Agora, antes de você falar de você, eu queria assim, tô bem, tô legal. Tá bem, tá ótimo. Tá bom? Isso aqui, ó, essa pola aqui é da Leso, tá? Queria já agradecer eles aqui, que me forneceram o produto aqui, top. Essa pola, adoro, cai bem em mim. Então, já falei pra ela que ela gostou, então, ó, continuem, hein? Continuem fazendo. Continue, porque tudo é importante nesse momento. Mas que bom estar aqui, eu fico muito feliz. Como ele já disse, sou Nayara Falkowski, sou uma riopretense, nasci no interior de São Paulo. Riopretense, que legal. É riopretense que nasce? É riopretense. Que bacana. Riopretense, que cresci em Belém do Pará, depois rodei esse Brasil, vivi diversas culturas, justamente para entender esse universo tão rico que a gente tem aqui, que é as diferentes expressões, as diferentes culturas, as diferentes formas de se comunicar. Então hoje meu sotaque é todo misturado, eu não tenho sotaque de paulista mais, mas ninguém sabe de onde é, porque eu construí esse negócio. Então a gente vai fluindo nesse processo. E eu sou essa pessoa que cresci com veias artísticas, mesmo tendo parado no meio de um caminho aí que eu sofri um trauma de ter travado ao palco. Uau, chegou a travar assim, travei não total. saía do lugar. Não, na época eu cantava, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu cantava, e aí eu fazia minha primeira apresentação solo. Na hora que eu subi ao palco, deu tudo errado. Tudo errado. O teclado não funcionou, o microfone não funcionou. Nossa, aí eu comecei a puxar a capela, a plateia reagiu cantando comigo. Eu me assustei, porque eu não estava esperando por aquilo. Travei completamente, saí do palco chorando. Meu Deus, quantos anos você tinha? Eu tinha 10, 11. Meu Deus. Então, não tinha maturidade emocional nenhuma. Criança. Exato. Mas aquilo foi muito forte para mim. E aí, dentro daquele processo, o que aconteceu? Nasceu ali a treinadora comportamental de comunicação. Que eu não queria mais falar, então eu treinava meus amigos todos para falar por mim. Então eu passei, foi na adolescência, depois investigando que eu percebi que é ali que eu comecei a trabalhar assim, né? E foi muito duro para superar aquilo, que a adolescência é um caos na vida de um ser humano. Quem não passou por um caos na adolescência, pelo amor de Deus, me fala o que você fez, porque eu não entendo, tá? Mas aquele deve ser a pior fase, né, Nay, de identificar a sua imagem, né? Porque você fica projetando várias imagens na adolescência. É exatamente a época que você tá rompendo com aquilo que você aprendeu dentro de casa e com o novo que tá chegando na sua vida. Que é onde você começa a ter mais consciência para lidar com pessoas diferentes. Os seus coleguinhas são diferentes de você. As famílias dos seus coleguinhas são diferentes de você. Aí você fica, poxa, mas por que ele tem e eu não tenho? Nossa, então, isso é muito verdade. É justamente na adolescência. Então é onde tem o caos, a raiva, todo aquele borbulho de sentimentos. E foi onde eu exatamente travei. Então eu só consegui superar isso. Pós-faculdade, para faculdade, eu chegava aquele negócio que chamava TCC. Nossa, terrível na vida de um monte de gente. É uma exposição completa. E a pessoa aqui ainda piora a coisa. Em vez de fazer um negócio comum, resolveu fazer uma pesquisa profunda. E aí chamou a atenção de um monte de gente. O que aconteceu? Sala cheia. E aí, com aquele negócio aqui, falei, meu Deus, tá bom. Então, para treinar pro TCC, eu fui pra igreja.
Comecei a ler na igreja, na época eu tinha uma miopia muito maior. Eu regrediu com 100% a minha miopia, depois voltou um pouquinho agora, mas na época, quando tinha uns quase 2 graus, eu tirava o óculos para não enxergar ninguém. Nossa, Era assim era que eu um conseguia. mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa total. E para defender o TCC, eu tomei meio vidro de maracujina. Para conseguir... Para não travar, não posso viver o que eu vivi. Exato. Então, para conseguir lidar com a adrenalina de estar ali em exposição. Então, eu sei quanto que é difícil. E ali a imagem estava da pessoa super tímida, a mensagem estava daquela pessoa que estava querendo se superar o tempo todo. E deu certo. Que bom, né? Estou formada, Sala cheia. Passei, tá tudo certo. E foi quando eu comecei a desenvolver o meu comportamento. Eu tive o primeiro contato com o desenvolvimento humano em 2016. Temos tempo aí. Quase 10 anos. Quase 10 anos, exato. Foi teu primeiro contato. Foi meu primeiro contato. Legal. Porque pra minha família, naquela época, a terapia era coisa pra quem só tinha problema na cabeça. Então, eu não tinha problema na cabeça. É verdade. Todo mundo tem, minha gente. A gente tem que se conhecer. Hoje as pessoas valorizam muito essa profissão. Então a gente precisa se conhecer. A terapia é autoconhecimento, não é só pra resolver trauma. Então, por favor, procure um terapeuta, porque ele faz bem. Então... Fica a dica. Fica a super dica. E foi quando eu comecei a estudar comportamento humano que eu fui entender os meus comportamentos. Aí eu soltei. Aí foi a coisa que foi virando. Uau. Comecei a aprender a vender, porque eu não vendia. Tinha as travas também. Eu tinha as travas na área comercial, né? Então eu ficava com medo de desagradar. E como eu tenho uma facilidade de empatia, eu olhava para aquela pessoa, nossa, ela precisa tanto, acho que eu vou fazer de graça. Aí eu vou fazer de graça e eu me ferrava, porque eu não conseguia crescer na profissão. E assim eu fui desenvolvendo, aí comecei a vender melhor, comecei a crescer melhor, comecei a me posicionar melhor, até um momento que me chamaram não, eu fui de penetra no navio, vou falar a verdade, né? Eu vi um evento acontecendo em Belém, e naquele evento tinham 3 categorias de arquitetos, eu sou arquiteta de formação. E a cada categoria tinha uma função. Um era para fazer reportagem, para comunicar. O outro era para administrar o processo do evento lá. E o outro era para fazer reforma das fachadas das lojas que estavam participando do evento. Uhum. Eu falei, eu quero participar desse negócio. E eu perguntava para as pessoas... pessoas... Falou, não tem convite, mas vou dar um jeito de entrar nisso aí. Não tinha convite, não tinha. Na verdade, tinha os convidados selecionados, que eram os arquitetos famosos, que o universo da arquitetura tem isso, né? Tem os super famosos que são sempre super convidados. E eu ali, recém-formada, ninguém nem sabia quem eu era, né? Mas eu gostei, eu achei o negócio legal. Eu falei, vai descobrir que evento é esse, vamos lá, quero ver. Perguntei pra uma amiga minha que ia participar, ela, é só pra convidado. Eu falei, mas e se eu for e entrar? Se me barrarem na porta, me barraram. Tá não, já tenho, né? Não, eu já tenho, cara de pau total. Já tava livre e leve solta. Já. Entrei no evento, então eu comecei a entender. Eles apresentaram o evento, era pra valorizar a cultura, a gastronomia, tudo. Eu achei lindo, mas não entendi qual que era a proposta do evento. Aí eu olhei e falei assim, se eu tivesse que participar, pensei em voz alta. Seria como arquiteta repórter, porque eu fotografo, e aí eu faço as fotos e divulgo. Arquiteta repórter. Não sei quem foi que ouviu que eu falei em voz alta. 2 dias depois me ligaram. A gente precisa de alguém no seu perfil para participar do evento. Uau. Aí eu falei, então vamos. Então eu nem sabia como era. Eu tô pronta já. Bora, né? Eu achei o máximo, porque eu queria participar. Quando eu cheguei lá, perguntei, o que eu tenho que fazer? Ninguém sabia me explicar. Não tinha exatamente o cargo, o que precisava ser feito. Eu fui pra internet. Como fazer uma reportagem. Aí eu fiz uma reportagem de cada coisa. E as outras pessoas estavam perdidas e começaram a me imitar. Resumindo a ópera. Todo mundo tava perdido, você achou um caminho lá e falou, segue ela. E aí a comissão do evento começou a olhar pra Nayara performando e falou assim, vem apresentar o evento. Porque eu comecei a me incomodar que as pessoas não estavam entendendo o que era o evento. Aí eu fiz 2 vídeos institucionais que foram vídeos extremamente compartilhados, que finalmente o povo entendeu o que era o evento. Enfim, e aí pelo decorrer da coisa, no final, na festa de encerramento, vamos premiar os melhores. Eu olhei e falei assim, que raio é isso? Como assim? Era um concurso e eu não sabia. Que eu entrei de penetra no navio. Tá bom. Então foi o Caio, meu amigo, que ganhou. Tá? Ele pra mim tava super ou melhor, né? Nada, ele ficou em segundo. Aí o primeiro eu falei assim, mas quem é o primeiro aí que falaram o meu nome? Eu falei assim, eu? Como assim? Enfim, então fui de tímida a comunicadora premiada. Uau. E quando eu resolvi me jogar no mundo, as pessoas já tinham essa imagem de mim. Tu sabe falar, me ajuda a falar. Então meio que a vida me empurrou pra essa área. E esse momento foi meio que foi um marco, aí você falou, isso aqui eu sou boa pra fazer esse negócio. Na verdade, foi um marco de entender que eu tinha me superado.
Não que eu era boa para fazer esse negócio. Quando ficou bom para eu fazer isso, foi quando eu mudei para Recife, que os meus amigos de lá começaram a me chamar. Me ajuda aqui com rede social, me ajuda a gravar vídeo, me ajuda nisso. E eu comecei a treinar as pessoas atrás da câmera. Então, eu fui de arquiteta, larguei a arquitetura, não projeto Hoje você mais. não projeta. Não, já tem mais de 10 anos que eu não projeto. Tem um cara assim, mas já temos uma jornada aí, tá? Mas eu não projeto mais, foi exatamente no ano que eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Eu olhei e falei assim, cara, eu não quero arquitetura, eu quero contato com gente. E aí passei a ficar só na fotografia, que eu comecei como hobby, depois se profissionalizou. E com o tempo passei a ser essa pessoa que hoje trabalha estratégia, tanto de imagem, mensagem e comportamento das pessoas. Que então bacana. foi uma carreira que foi se transformando, não foi muito linear, não. Aí no meio desse caminho, ainda larguei o meu funcionalismo público, que eu fui funcionária pública por um tempo. Nossa, meu. Então, não pedi exoneração, falei, não quero mais ficar nesse negócio aqui, quero viver. Bora. Legal. Ô, Nay, mas me fala uma coisa, assim, é bacana que você está trazendo esse histórico, e aí a gente pode trazer essa conexão. O quanto que você hoje, por tudo que você, né, desde 2016, mas você já foi passando por toda essa trajetória de entendimento, né? E aí as pessoas começaram a te procurar, ou seja, você vira referência, né, de comunicação. Hoje, o quanto você acha que a comunicação, ela bem construída, né, de maneira estratégica, como você ensina, ela pode transformar a carreira de alguém, né? Porque hoje eu sinto que eu tenho um grupo de mentores, né, que eu falo sobre liderança, né, sobre essa questão de como construir, né, uma imagem, uma comunicação realmente autêntica, que você consiga se conectar com o seu time. E eu vejo que isso é uma das maiores dores das pessoas. As pessoas têm muita dificuldade de se comunicar de maneira autêntica. Porque se comunicar, as pessoas comunicam, né? Eu acho que você entende isso melhor do que eu. Assim, a comunicação turbulenta acontece o tempo inteiro. Mas comunicar de maneira intencional, com estratégia, com autenticidade, sem querer ficar se adaptando a ambientes e virar uma pessoa que você nem mesmo mais conhece, né? Sim. O quanto você acha que construir essa comunicação, né, entender do poder da sua comunicação? Eu vi que você deu exemplo de amigos seus que queriam ajuda para a rede social, essas coisas. Ou seja, como é que você acha que as pessoas podem melhorar isso e perder também esse medo, muitas vezes, de se posicionar, porque às vezes ficam querendo se adaptar às pessoas ou aos ambientes? Nossa, ter uma comunicação mais estratégica, e eu trabalho a expressão do todo, desde a imagem, da comunicação silenciosa até a comunicação verbal. Eu fico até com medo, eu já fico assim, me posicionando tudo certinho, porque a mulher entende tudo que é posicionamento. Aí eu fico, não, você tá muito tenso, você tá, calma. Não, pelo amor de Deus, quando eu ligo o modo analista, tudo bem, mas agora eu não tô, não. Mas é muito importante, de fato, a gente entender quais que são esses símbolos, esses processos que estão envolvendo a gente. Porque às vezes a gente tá falando o contrário do que a gente quer. E aí, o que acontece? Eu visto aquela máscara, eu quero agradar, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eu vou me capacitar mais, e a pessoa nunca chega lá, porque não é isso. A capacitação, ela é importante? É. Mas a técnica, ela vem depois do comportamento. Se a gente não sabe... A técnica vem depois do comportamento. Vem depois. Pode ver que hoje existe uma máxima no mercado que contrate pela cultura e treine as técnicas. Porque a técnica é treinável mais fácil. Agora, comportamento, ou você tem sinergia ou não tem. Exatamente. Então, quando você desenvolve o seu comportamento, principalmente a respeito de comunicação, você abre muito mais portas. É muito mais fácil. E quando você tira a máscara, que tem gente que olha, né? Comportamento impecável, coisa do tipo, vai e começa a colocar as coisas. Só que o que acontece? A gente tem faro. Nós temos uma capacidade de analisar genuinamente uma outra pessoa, sem saber. É o famoso, santo não bateu. É isso mesmo, né? A frequência, né? Não Aquela deu. frequência não tá desconectada. A pessoa é ruim, né? Então, isso tudo são nossas capacidades de análise de uma outra pessoa. Nossa, é bem verdade isso. Até no ambiente, né? Quando você tá no ambiente, você fala, nossa, esse ambiente não é o ambiente que eu gosto de estar, né? Você sente uma energia... E aí, isso é o seu comportamento genuíno lendo aquilo lá. Então, o que adianta a gente vestir uma máscara ou não se conhecer e ficar crescendo, mas a um custo de... Em casa, no trabalho eu tô sorrindo, em casa eu tô chorando. Poxa, eu tô sofrendo por dentro, sorrindo por fora. Cara, isso não é legal.
Não é legal. Aí o que acontece? Você transmite para as pessoas a imagem de que você tá bem com todo mundo, que os seus problemas são horríveis. Você não precisa de ajuda de ninguém. E aí você vai ficar sempre ajudando os outros, na hora que você precisa de ajuda, ninguém te ajuda. Então é muito importante a gente ter contato com a nossa história, em primeiro lugar, e entender o que aconteceu com você, quais são as raízes do seu comportamento, para daí sim você direcionar isso para sua imagem, para o seu comportamento e para sua mensagem. E assim, nossa, esse tema é muito, muito bom, esse tema de comunicação. Como que você acha que as pessoas podem transmitir essa comunicação? Porque, vou dar um exemplo, né? A rede social. Hoje é difícil você acreditar no que você vê na rede social. É muito difícil, porque as pessoas só mostram um mundo de maravilhas, né? E eu entendo também. Ninguém vai ficar querendo... meu perfil é um perfil de tragédia, onde eu só conto história triste. Mas é muito difícil se conectar, né? E você falou dessa questão de vendas também. A comunicação, ela é essencial para quem é de vendas. Sim. Né? Se você... E você falou dessa questão de não saber vender e tal. Isso é uma das maiores dores de quem é vendedor, inclusive. Tem vendedor que tem esse receio de ser chato, de passar aquela imagem de meio pessoa... Eu não gosto de ser chato pra ninguém, sabe? Aquela coisa assim. Então, assim, isso é uma dificuldade, né? Mas como que você consegue transmitir, né, o que você quer, a sua mensagem, sem parecer uma pessoa falsa, muitas vezes, né? Que é o negócio da comunicação autêntica, né? Sim. Como você consegue ser genuíno? Você acha que tá muito relacionado a essa questão também do entendimento de você, assim, de falar, eu não vou ficar me adaptando ao ambiente, eu vou ser eu mesmo, eu mesma, e ok, se não aceitarem ou não, mas às vezes é difícil, porque você quer se adaptar, né? Eu quero ficar bem com a Nayara, aí eu fico, não, deixa eu me postar aqui, isso aqui ela gostou, aí você fica meio que mapeando a pessoa, né? Pra criar sua comunicação, pra ela se sentir bem, e você falar, legal, ela me aceitou. Isso é o que a gente mais faz, você não acha? A gente faz. E eu vejo que o problema não é se adaptar, porque o ser humano só tá aqui porque ele se adaptou a muitas coisas. Inclusive, a gente tá se adaptando a uma nova era tecnológica. Sem dúvida. O problema é você se desconectar dos seus valores. Legal. Então, você ter uma comunicação autêntica, você ter uma comunicação genuína e transmitir isso dentro da sua imagem, da sua mensagem, da sua expressão como um todo, que é a tríade da expressão que eu costumo dizer, é você... É a tríade da expressão. Tríade da expressão. Imagem, mensagem e comportamento. Imagem, mensagem e comportamento. É você simplesmente jamais abrir valor, as mãos dos seus valores e dos seus princípios. Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Então, você pode se adaptar ao ambiente, porque às vezes você vai estar num ambiente diferente mesmo, mas você desconectar dos seus valores para se adaptar nesse ambiente, aí é problema. Aí você não vai estar sendo você. Você vai estar sendo uma máscara para sustentar aquilo, só para se adaptar, para agradar alguém. Não dá para ser assim. Então, você fica com seus valores e vai para aqueles ambientes, você se adapta em algum momento, porque somos seres sociáveis, ok? Sim, sem dúvida. Mas a gente precisa estar sempre conectado com a nossa identidade maior, que é estar conectado com Deus, né? Nós somos filhos de Deus, e com a sua identidade de história. Você sabe o que você passou, você sabe o que são os princípios. O que são seus valores inegociáveis. Isso é a chave para uma comunicação muito bem posicionada. Que bacana. E aí óbvio, você tocou nesse ponto, e aí traz muito essa questão também, que quando você tem essa clareza, a questão da cultura, né? Do ambiente que você vai estar, já vai ser muito mais selecionável, né? Sim. Que é esse ponto que você falou assim, né? Tem ambiente que você já chega e você já vê que não se adapta, né? Uhum. Vou dar um exemplo meu, né? Eu fiz uma mudança importante na minha carreira no último ano, que eu vivi muitos anos no varejo. Trabalhei muitos anos no varejo. E o varejo é um ambiente mais tradicional, né? Um ambiente mais low profile, que a gente chama, né? As pessoas não são tão conectadas nessa coisa da rede social. Uma coisa muito mais ali, mundo físico, né? Varejo, aquela coisa mais de resultado e tal. E aí eu fiz uma mudança que foi ir para a indústria. Eu fui para a indústria de alimentos. E eu mudei de mesa, né? Pensa que eu era o cliente, né? Quando eu tava no varejo, aí eu passei a ser o fornecedor. Ou seja, eu passei a ser um vendedor, que é o que a gente tá falando aqui. Isso, para mim, foi uma mudança muito importante. Porque a cultura que eu fui forjado, né? Era uma cultura de varejo, onde eu fui moldado durante 20 anos da minha carreira. Imagina, eu saí de um mundo onde eu fiquei 20 anos, fui para um mundo completamente novo. Apesar de ter interagido muito, né? Porque a relação cliente e fornecedor acontece o tempo inteiro. Mas eu mudei de lado, eu mudei meu ponto de vista.
E para mim foi uma coisa que eu tive que focar muito, que era essa questão da comunicação dentro de um ambiente novo, de uma cultura nova, de valores diferentes do que eu estava acostumado a viver. É muito difícil, né, nessa adaptação. Eu falo porque eu vivi isso e agora, depois de 1 ano e meio, eu tenho mais consciência do ambiente que eu tô. Mas quando eu cheguei, isso inclusive foi uma estratégia minha, eu quis muito entender o mecanismo da empresa. Menos entender a parte de fora, porque como eu tinha vindo do varejo, eu tinha muito conhecimento do que era o cliente que eu ia atender. Mas eu não tinha conhecimento da empresa. Então, o que eu fiz? Eu, por exemplo, ela é uma empresa híbrida, né? Que tem o presencial e o remoto. Eu passei aí todos os dias, nos primeiros meses, pro escritório. Por quê? Porque eu queria viver o ambiente, né? Eu sempre falei isso assim, eu queria entender e me moldar o ambiente, eu queria entender e me moldar os comportamentos novos, né? Que a empresa que eu tinha, e eu queria entender e adquirir conhecimentos novos, porque imagina, eu fiquei 20 anos num ambiente que eu conhecia muito daquele ambiente. Aí eu mudei, fui para outro setor, fiz um turnaround, assim, foi radical. E aí eu tinha que adquirir um conhecimento novo, porque esse era meu objetivo na mudança. Só que é muito difícil, né? Foi um processo de... Hoje, obviamente, graças a Deus, eu me adaptei, me sinto super confortável, mas foi um processo difícil. Precisa ter coragem para fazer isso. Por isso que eu falo isso para as pessoas, eu fui muito corajoso. Precisa mesmo. Porque é um processo de adaptação muito difícil. E muitas pessoas não conseguem, né, Nay? Sim, sim. É um processo difícil, sim. Você está mudando de ambiente, porque eles vão te tirar do que você controla. Exato. Então, normalmente, a gente vai para um outro ambiente e tem coisa que você não controla. E aí bate o desespero. E agora? Muito. E agora, o que eu faço aqui? Exatamente. Então, quando a gente evita a mudança, e a mudança é natural, a gente precisa crescer, a gente precisa mudar. Se a gente não muda, a gente está morrendo. Exatamente. Então, quando mais a gente muda, mais a gente cresce, mais a gente amadurece, mais a gente vai crescendo e expandindo. Eu gosto de falar que comunicação é expansão. Então, quando você se subestima a uma mudança de ambiente, você está também levando com você novas experiências, novas estruturas, e o novo assusta. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quando você sabe o que vai acontecer, a história é essa, enfim, é rápido, você fica naquela robotização. Nossa, muito. E aqui eu quero inserir um negócio que é interessante, do porquê que eu gosto tanto da inteligência artificial. Mesmo sendo uma pessoa que trabalha com fotografia. É isso que eu ia falar, nossa, não é... Exato. Não esperava essa. Porque a inteligência artificial, a minha visão, vem para humanizar o ser humano. Você acha mesmo? É lógico. O que a inteligência artificial faz? Padroniza. Então, o que está naquele padrão que a gente não muda, que a gente não cresce, não se adapta, que não faz a gente usar melhor essa massa cinzenta, cara, você robotizou. Mas você não acha que ela também robotiza? Depende. Porque imagina, isso que eu ia falar, talvez a forma como você usa, né? Mas você não acha que muitas pessoas podem... Pensa que a inteligência democratizou, né? Hoje todo mundo tem acesso. Só não tem quem não quer hoje, né? A inteligência artificial. Você não acha que ela é um mecanismo também que pode fazer as pessoas perderem um pouco da sua identidade? Porque hoje eu vou lá, digito um comando aqui, né? Quero falar com a Nayara sobre tal. Aí vem lá todo um script, aí eu leio com base no que eu escrevi, e aí eu falo aqui. De certa forma, se eu seguir esse protocolo para tudo que eu fizer, eu vou me distanciar um pouco da minha capacidade cognitiva de criar e de construir. Tá e falar, vendo como você vai ter que humanizar? Se tu não tiver não tiver a consciência de que você precisa estar conectado com a sua identidade, se centrar, entender aquilo como uma ferramenta, você entra na robotização. Eu tenho que então me policiar disso, né? É lógico. E se eu automatizar aqui e fazer minhas coisas, eu vou me distanciar dessa... Tudo que é padronização, ela tende a aprender. Inclusive, ela aprende até o teu tipo de linguagem. Sim. Pode ver que cada chat GPT conversa de um jeito diferente. Porque ele entende a tua linguagem. Ele vai te modelando. Né? Exato. Então, é você ter a capacidade de entender que você manda. Se você fica naquilo e começa a ficar dependente, você robotizou, já era. Então, por isso que eu falo que é uma ferramenta que veio ao mundo para ajudar as pessoas a se humanizarem de novo, a sentir, entender seus próprios sentimentos, a ter capacidade analítica. E isso tudo precisa ir para a comunicação.
Se você não domina a comunicação, nem prompt você sabe fazer. Nossa, é verdade. Tem muito isso, né, do prompt. Então, nem prompt você consegue fazer. E aí, como é que a inteligência artificial vai te dar uma resposta boa se você não tá sabendo nem falar para ela o que ela precisa fazer? Então, é muito legal você ver Legal esse ponto de vista. Ou seja, você vai precisar melhorar de alguma forma a sua comunicação, até para usar um recurso que vai te ajudar em algo, né? Sim, você vai precisar. Não tem jeito. A inteligência artificial é puro comando. E quem que dá o comando? O ser humano que não está robotizado. Então, quem está dominando esse processo da comunicação hoje vai para um outro patamar. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista que você está trazendo, de que ela é uma forma de tirar até desse conforto, né? Sim. De você ter que melhorar a sua comunicação. Então, você acha que a inteligência artificial ela é uma ferramenta para ajudar você a se comunicar melhor e até, muitas vezes, você acha que se posicionar também de maneira mais estratégica? Pode ser. Não é que ela vem para, mas é uma ferramenta. Sim, como é você mais vai uma utilizar. ferramenta que você tem. Exato. Então, é um assunto sensível, muita gente fala, tá doido, nada. Você tocou num tema interessante. Mas é importante, você precisa ver, você vai estar comunicando com a ferramenta. E se você não tem domínio da comunicação, a ferramenta começa a mandar em você. Não é ela que faz o teu serviço, ela tá ali para sintetizar o teu serviço. Não é ela que vai comunicar por você, ela tá ali para te ajudar a aprimorar a sua comunicação. Quantas vezes você não coloca um roteiro lá, joga na inteligência artificial, ela te dá um outro roteiro. Se você não tiver os olhos críticos para analisar e falar, cara, não é assim não, você não dá um outro comando para ela aprimorar. Você aceita aquilo e começa a ficar. Então, é importante a gente entender que aquilo é uma ferramenta e que vai elevar, sim, a sua capacidade de comunicação para um outro nível. Que legal. Você falou da tríade. Queria falar um pouquinho da tríade, assim, que você comentou, né? Imagem, mensagem e comportamento. Sim. Certo? Uhum. Tem uma ordem dessa tríade. Por que eu tô falando isso? Porque no mundo, não só corporativo, mas nos ambientes que a gente frequenta, a nossa imagem projeta muita coisa, né? Sim. Eu tava vendo um vídeo, né, no YouTube, tava mostrando o Cristiano Ronaldo, sabe, o jogador de futebol, ele se disfarçou com barba, cabelão e tal. Que ele tava na praça. Você viu isso? Eu vi, muito legal. Mas só que ele tinha todas as habilidades técnicas, né, que é o que você falou, ele fazia embaixadinha, virava a bola. Ninguém prestou atenção. E ninguém dando bola pra ele lá, né? Aí ele faz esse paralelo pra falar assim, né, a sua imagem, né? Sim. Ela tem esse poder. Quando ela não é projetada pra gerar o interesse, as pessoas não te olham, né? Sim. Então, assim, como é que você acha que dentro dessa tríade, né? Qual que deveria ser a sequência, né? De construção realmente dessa autoridade? Que eu imagino que essa tríade deve trazer essa autoridade, né? A imagem que você projeta, a mensagem que você quer gerar e o comportamento que você tem vai te dar uma autoridade em algo que você queira. Vai. Né? Qual que seria essa sequência, né? Para a pessoa entender um pouco melhor assim, por onde ela tem que passar nessas etapas, porque isso é super importante para... Na percepção do ser humano, a imagem vem em primeiro lugar. Legal, é verdade. Que é o nosso contato primeiro é visual e nós não precisamos falar para julgar. E eu falo que agora aqui é o momento de usar o julgamento a favor. Você falou isso, desculpa te interromper, eu lembrei, nossa, já veio minha esposa na minha memória na hora, que foi, eu conheci minha esposa tinha um campeonato lá na empresa interno, né, de squash, que na estrutura lá da empresa tinha isso, e ela tava sentadinha assim na arquibancada, e a primeira coisa que me atraiu nela foi o cabelo dela, que era o cabelo todo encaracolado, assim, sabe, bonitona. Eu falei, nossa, que bonita. Que legal. Aí foi a imagem que... Aí depois eu fiquei mais pertinho dela e comecei a conversar. E aí nós estamos juntos há mais de 20 anos. Mas foi exatamente com a imagem. A imagem é o primeiro contato. A imagem é o primeiro contato. Então, quando você está se apresentando, a imagem vai ser a primeira coisa que a pessoa vai perceber. A mensagem, a segunda. A mensagem é a segunda. Então, a mensagem vem para confirmar a imagem. E o comportamento será a terceira. Porque você vai ver o comportamento a longo prazo. E ele sustenta tanto a imagem quanto a mensagem. Porém, para a gente construir essa tríade, como vai ser percebida, é inverso. O primeiro ponto que precisa ser desfeito é o comportamento. O comportamento, você vai conseguir ter clareza o que está travando. Depois você passa para a mensagem, que é o que é que você quer transmitir, para depois a gente selecionar o que é que vem na imagem para fechar todo esse pacote.
Nossa, que legal. Ó, calma. Deixa eu processar. Então, peraí. Tem uma inversão aí, né? Sim. Ou seja, você tá dizendo que talvez para eu avançar para um próximo nível, para chegar numa posição às vezes maior, às vezes a pessoa tá querendo virar gerente e não consegue, virar diretor e não consegue. Porque ela muitas vezes não tem os comportamentos que essa posição exige, e aí ela precisa primeiro cuidar disso, para aí depois junto vir esse pacote da imagem e mensagem. Porque presta atenção. Que legal a roupa, isso, meu. A forma como a gente veste, a forma como a gente se porta, ela pode até pesar para um ser humano. Tem gente que se colocar um terno, um blazer, fica travado. Então não adianta. Ela mostra que aquilo Exato, que tá desconfortável. Então não adianta eu colocar uma roupa naquela pessoa para ela aparentar estar melhor se ela não consegue sustentar, se ela não tem o comportamento daquele processo. Então, na percepção, primeira imagem, mensagem no segundo ponto e comportamento no terceiro. Para a construção, comportamento primeiro, mensagem que eu quero transmitir, imagem que preciso transmitir. Legal. Então, primeiro, na construção, passa pelo comportamento. Passa pelo comportamento. Legal. Só que, assim, comportamento é o que você falou. Tem uma questão muito de modelagem, né? Sim. Por exemplo, talvez eu não tenha um comportamento para ser um dono de um estúdio desse aqui, por exemplo, né? Sim. Mas eu quero ser, né? Por exemplo, mas eu quero ser. Já faço algumas coisas e tal. Você acha que eu vou precisar estar com pessoas que já têm esse comportamento para eu poder modelar, espelhar essas pessoas? Ou você acha que sozinho uma pessoa consegue mudar o comportamento dela? Sozinha é meio difícil, porque nós temos ponto cego. Uhum. Então, todo ser humano tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. E a maior parte das coisas que travam o nosso comportamento estão justamente no inconsciente. A gente não enxerga. Nossa, é verdade. Eu vejo que Deus foi tão perfeito que ele fez a gente de uma forma que a gente não consegue enxergar a nossa própria face. A gente precisa de uma outra pessoa para estar olhando pra gente. Ou de um espelho pra gente se enxergar. E mesmo no espelho, você não consegue se enxergar inteiro. Então, é importante que a gente tenha essas trocas, porque as pessoas vão trazer pontos que você não está enxergando. Nossa, conexões aí, gente. Olha conexões surgindo aí em tudo que a gente fala. Ó. Porque, assim, comportamento, depois a mensagem, né? Uhum. E depois a imagem. Exato. Isso é muito interessante. Quando eu comecei assim no mundo corporativo, eu tinha uma coisa muito hierárquica. Eu olhava, comecei como operador de caixa, depois fui avançando e tal, mas como eu comecei muito da base, eu tinha uma visão muito de quem estava em cima era superior, né? Pela estrutura, assim, da hierarquia. Só que não era só pela hierarquia, eu sabia que tinha uma coisa dentro de mim que enxergava que a pessoa estava num nível superior, tinha uma profundidade, um conhecimento, uma história, tudo. E aquilo sempre me apequenava. Só que à medida que eu fui entendendo que ela não é maior do que eu, ela só é estar numa posição maior do que ela está, ela não é. Eu fui entendendo que eu também poderia ser. E aí, eu fui também modelando meu comportamento para estar nesses ambientes também. Só que esse processo, né, Nay, ele é um processo também que envolve muito você se autoconhecer, né? Sim. De você não ficar com aquele sentimento de que você é inferior, né? Porque isso bloqueia muito, né? Por que muitas pessoas às vezes não avançam na carreira nessa questão do comportamento? Porque elas não assumem o comportamento que elas precisam assumir. Porque elas enxergam aquilo, a posição como a pessoa está muito lá em cima, eu não sou assim, né? Assim, a pessoa é muito arrogante. Aí você cria uma imagem, você fica... Acho que é até um mecanismo de defesa isso, né? Você fica criando monstros na pessoa que tá lá em cima para justificar a sua falta, né? De coragem, né? E aí você cria aqueles monstros para justificar que você não tem coragem, e ao mesmo tempo você começa a criticar. Não, é porque ele é arrogante. Então olha como a mensagem... Eu não quero ser chefe porque é isso então, mesmo. Olha como a mensagem vem para poder justificar o comportamento, e isso vem para a imagem também. Então, não quero ser porque ele é arrogante. Então, eu começo a me vestir de forma simples, porque quem se veste bem é arrogante. Aí a gente vai fazendo essas associações. Que é o ponto cego que você falou. Cego. Você não enxerga que o problema está em você. Exato. Você cria um problema no outro que impede... É muito louco isso, né? É muito louco. Mas é ser humano. Ser humano é isso aí mesmo. Tá tudo certo. Nossa, mas é difícil, né? É simples e é difícil ao mesmo tempo. Porque da feita que você entende que
o que você enxerga no outro é um reflexo seu, porque você que tá enxergando. Aí você fala, peraí, mas se eu tô enxergando ele como mal, como é que eu consigo ver que ele é mal? E aí a gente começa a fazer essas reflexões, né? Então isso é um exercício até que eu passo para todo mundo que passa comigo. O que você enxerga como bom, o que você enxerga como mal? Porque isso tudo é você. E é difícil aceitar isso, difícil né? Aceitar. Aí Porque que começa a mudança. É uma autoavaliação que você tem que fazer, né? E aí que começa a mudança. Porque você começa a enxergar que você não é só o pacotinho bom que todo mundo vende. Exato. Ou não é só o pacotinho arrogante, ou não é só aquela pessoa arrogante, né? Ou aquela pessoa que só cobra dos outros, porque tem todos esses comportamentos. Engraçado, recentemente veio uma pessoa que falou pra mim assim, eu queria ver com você o diagnóstico, que eu faço o diagnóstico para as pessoas entenderem como é que elas estão, né? Legal, você faz todo um mapeamento e todo um... Legal. Faço. E aí ela falou assim, queria ver com você o diagnóstico, que eu sou aquela pessoa que fala as verdades na cara. Esse é meu perfil. Esse é meu perfil. Né? Olha o salto lá em cima e achando que não é. E as pessoas não conseguem me entender. Eu falei assim, é óbvio, né? E eu, como lutei papo na língua... será, né? A pessoa nem enxerga, assim, né? Mas não é bom falar a verdade? Você tá falando a verdade ou você tá realmente querendo mostrar pra elas que elas sempre são menores do que você? Pesado, hein? Ela falou assim, mas você me chamou aqui porque queria meu diagnóstico, não é? Então cancela eu tô falando. O contrato. Ela falou, cancela o contrato. E ainda falei mais, quem que na sua infância exigia tanto de você? Ela começou, aí a gente já veio sozinho embarejando. Aí foi óbvio que todo comportamento a gente reflete. Sim. Então ela aprendeu a ser muito grossa porque ela sempre foi muito exigida. E como ela foi muito exigida, aquilo ficou tão pesado que ela começou a fazer o contrário. Então agora eu vou exigir dos outros, porque foi assim que eu cresci. Então, na verdade, ela não tinha um comportamento de falar a verdade. Ela tinha um comportamento de fazer com que a pessoa ficasse quieta para que ninguém pudesse exigir dela o tanto que ela foi exigida. E aí, quando a gente entendeu aquele comportamento, a coisa começou a se dissolver. Então, são vários e vários passos que a gente dá que, quando a gente se conhece, aí fica tudo muito mais leve. Você tá me fazendo lembrar, eu participei uma vez de um processo que tinha no RH da empresa que eu trabalhava, que era de você avaliar o seu líder, né? O seu chefe. E aí era um grupo, né? Eu e mais alguns colegas pares. E aí tinha todo um script, né? Que a gente tinha que seguir, né? O que você acha da pessoa? O que você diria para a pessoa? O que você recomendaria para a pessoa se você tivesse a oportunidade? Ele vai criando esses gatilhos e você vai discorrendo. E aí a gente foi escrevendo. E aí a gente falou de um ponto específico da pessoa, que a gente falava que ela era uma pessoa que cobrava numa intensidade muito grande e exigia um nível de perfeição que, se ele não chegasse, a gente passou esse feedback, né? De que a pessoa ficava frustrada, porque ela deixava muito evidente que ela não tinha atingido aquela excelência que ela queria. E aí ela trouxe pra gente essa reflexão pessoal. Ela falou assim, durante a minha vida, eu sempre fui muito exigida. Aí ela falou, né, da mãe dela, né, do pai, que assim, ela estudou em escola bacana, ela estudou em lugar, ela frequentou lugares muito legais e sempre foi muito cobrada. E ela falou que isso sempre foi algo que ela cresceu, e ela foi falando e se emocionando. E a gente foi ficando assim, caramba, a gente não tinha noção dessa história que estava por trás. Aí ela falou, por que eu sou assim? Porque eu fui muito cobrada pelos meus pais. Então eu sempre me cobrei muito para poder entregar para eles essa excelência que eles exigiam de mim. Então eu trouxe isso para minha vida. Então ela até pediu desculpa depois. Ela falou, eu reconheço isso. Ela falou, achei muito legal. Ela falou, que legal. Eu reconheço isso porque realmente é algo que eu faço. Ela falou, eu cobro porque eu entendo que esse nível de excelência foi o que me fez chegar onde eu cheguei. Então eu quero que as pessoas também cheguem. Por isso que eu cobro. Só que aí ela falou, mas eu entendi que eu preciso modelar isso. E aí esse é um ponto que eu quero ouvir tua opinião, que é assim, eu preciso modelar isso para perfis diferentes, né? Porque nem todo mundo vai ter o mesmo nível de excelência ou o mesmo nível que você exige, né, no ambiente de trabalho, igual o seu. Exatamente. E é importante respeitar isso, né, Naya? Porque tem pessoas que estão desenvolvendo comportamentos que você já desenvolveu. E aí você precisa saber que o tempo dela tá diferente do seu, né? Então, como que você enxerga assim? Como que você acha que um líder, né, uma pessoa que
que cuida de pessoas e que precisa modelar comportamentos, né? Que dentro da tríade você fala de comportamento e agora eu aprendi aqui, né? Comportamento precisa ser algo da mudança como primeira ação. Sim. E quando eu trago isso para a liderança, é muito parecido também, porque o líder ele precisa entender comportamentos do time dele. É diferente dele ter que mudar o comportamento. Ele precisa entender que a Nayara tem um comportamento, que o Joãozinho tem um comportamento, que o Jefferson tem um comportamento, e como ele usa, né, esses comportamentos para potencializar o time e o resultado da empresa dele. Sim, é bem semelhante. E para um líder, fazendo um adendo, né? Você estava me falando dessa sua líder. Na minha cabeça, eu tenho certeza que ela é aquela pessoa que chegava impecável no salto, fazendo tudo acontecer, não é? Com certeza. Fera, é fera. Então, a imagem corresponde ao comportamento do líder. É, exatamente. Mas enfim, aí quando o líder consegue entender que cada pessoa tem um timing, ela consegue também fazer planos de ações diferentes e colocar essa pessoa no lugar certo para que ela performe da forma certa. Então, às vezes, tem uma das ferramentas que a gente usa muito, principalmente para recrutamento e seleção, que é o DISC, né? DISC. Muitas vezes, se você colocar um influente do lado de um dominante, vai dar ruim. Vai dar choque, Vai né? dar choque. Porque o dominante, ele quer tudo aquilo ali, ele quer focar em resultado. E o influente quer contato com as pessoas. Calma, né, gente? Assim, calma. Vamos aqui, ó, criar uma reunião aqui. Tá, o dominante fala, não, precisa agora. Que reunião? Que, rapaz? Vamos fazer um negócio É isso mesmo, Então, quando você tem esses dois perfis, o que é importante para o líder saber? Cara, bota o influente na frente, para ele cativar as pessoas, o dominante vai lá e fecha. Nossa, é verdade. Então, é você entender como é que seu time performa, inclusive como ele relaciona com você. Porque liderança, às vezes, tem isso, né? Às vezes, como a gente está nessa posição, e nem todo mundo tem domínio das suas próprias emoções ainda, então o líder precisa construir uma relação boa com cada um dos seus liderados. E como é que a imagem funciona nisso? É justamente transmitindo aquela mensagem que a gente precisa. Então, se o líder, às vezes, se coloca com aquele blazer muito imponente, e os teus liderados ainda têm uma visão sobre si que é muito simples ainda, cria um lapso de distância. Nossa, que legal. Você está entrando num ponto da imagem aí, né? Como que você quer projetar uma imagem e a mensagem dessa imagem. Exato. Né? Então, por isso que eu falo, as três coisas acontecem em conjunto. Mas aí, se o líder tá aqui se vestindo muito forte, muito, muito bem, com aquela lapela muito larga que normalmente transmite muita autoridade, ou com um material que é de extrema qualidade perante o seu liderado, ao invés de você se colocar aqui de uma forma que você fala, vamos, eu te dou direção, você pode confiar, vamos, você pode chegar aqui, ele se coloca aqui e o liderado fala, cara, eu nunca vou conseguir responder. Distancia até, Ele né? distancia. Exato, Distancia. Nossa, é verdade. Então, quando verdade. a gente faz essa expressão estratégica, de uma forma que a gente alinha tudo isso, a gente tem que absorver o contexto. O ambiente é importante. É isso que eu ia falar, o ambiente. Por isso que você tem que ler o ambiente. Eu falei do meu caso, né? Entender o ambiente para você poder visualizar também isso, né? Sim. De você não chegar lá de terno e gravata num ambiente onde as pessoas já estão num outro nível de dress code, de código de vestimenta ali diferente. Porque senão você distancia, né? Exato. A pessoa fala, nossa, ele acho que é o presidente da empresa. Eu lembro que uma vez eu fui quando eu tava começando nessa empresa. Teve um dia que eu fui bem social. Aí meus colegas começaram a me fazer tipo um bullying, dizendo assim, pô, você tá parecendo o nosso chefe, o seu chefe, né? Tipo, parece que você é o chefe dele. Por quê? Porque eu tava numa vestimenta que tava bem desconectada do ambiente. Então, assim, é importante entendendo também isso. Não que você não pode se vestir do jeito que você quiser. Acho que não é esse o ponto aqui, né? A questão é você entender que aquele ambiente talvez não é esse tipo de comunicação que você quer passar. Depende tudo do que você falou, né? Isso. Da imagem e da mensagem que você quer passar. Né? Exato. Então, não é que você vai se vestir para só pertencer. Isso, né? Que tem gente, tem esse lado, gente. Todo ser humano busca o pertencimento em algum lugar. Exatamente. Mas é você se vestir para transmitir quem você é dentro daquele contexto. Então, às vezes, a gente pode sim com um dress code diferente, mas desde que você tenha comportamento para sustentar o caos que aquilo vai gerar. Porque todo mundo vai olhar. Então, exatamente. Todo mundo é o caos olhar. Que isso vai gerar, exatamente. Vai gerar um caos, né? Então as pessoas vão olhar, uai, alguns vão falar, tá louco, outros vão falar, que coragem, mas é aquilo que você quer intencionar. Por isso que eu falo que o comportamento sempre está por trás de tudo isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, assim. Você falou, às vezes a pessoa quer ter... Ela quer gerar o caos ou às vezes ela não tem consciência, mas vamos imaginar um cenário de uma pessoa que quer fazer uma ruptura de imagem. Já aconteceu isso, né? Já. De pessoas que têm
tem um perfil ali, sempre foram com um comportamento, com uma imagem, né? Com uma mensagem. Aí, de repente, ela muda o posicionamento dela. O que ela faz, né? Por primeiro momento, que é o que você falou. Ela projeta uma imagem que gera ruptura. Sim. Né? A mesma coisa, sei lá, eu aqui, carequinha, não sei o quê, de repente eu quero virar roqueiro, eu faço implante, vejo cabelo de roqueirão, cabeludão, ou seja, eu tô projetando uma imagem que eu tô fazendo uma ruptura. Uhum. Me conheceram sempre de uma forma. Aí, você acha que essa intenção de projetar uma imagem que muitas vezes vai trazer esse conflito, é algo que pode ser intencional, pode ser usado de maneira estratégica, dependendo da situação? Ou você acha que isso, na verdade, causa mais desgaste do que resultado? Se for feito de forma estratégica, planejada, direcionada, vai gerar um resultado que muitas das vezes é o resultado esperado. Agora, às vezes, as pessoas estão tão presas dentro de si que, de repente, eu quero mudar. Aí faz aquele radical. Faz aquele negócio radical, e aí o que acontece? Você gera um conflito que, às vezes, você não consegue lidar. Então, as pessoas não entendem até, né? Fica assim meio que, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? É. Isso já aconteceu comigo. Antes eu me vestia como uma adolescente, né? Principalmente quando eu trabalhava fotografando criança, que o comecinho da minha carreira foi fotografando recém-nascidos, depois que eu fui fotografar gente adulta. E aí, eu chegava daquele jeito, adolescentona, né, com uma roupa mais despojada, uma coisa bem diferente. Aí, de repente, eu comecei a amadurecer por dentro, eu olhava pro espelho e falava assim, esse negócio aqui não faz mais sentido comigo. Só que eu não fiz a transição. Eu não soube lidar com aquilo. Sério? E aí eu comecei a me vestir bem, todo mundo falou, o que aconteceu com ela? Eu, sabe, do dia pra noite, assim, né? do nada. Aí, isso porque eu olhei para minhas roupas, eu dei tudo. Eu não planejei, meu amor. Você falou, eu vou chutar o balde. Eu chutei, mas dei tudo. Aí quando eu vi, eu falei assim, mas eu não tenho mais agora que vestir. Vou ter que comprar tudo de novo. E aí, antes de eu me tornar consultora de imagem, eu tive a ajuda de algumas amigas minhas que são consultoras também. Ela falou, Nai, vamos fazer assim, que são as peças-chave, assim vai mudar, enfim. E aí aquilo já começou a causar um impacto já mais positivo, porque eu tinha feito a ruptura de uma forma negativa. Isso já aconteceu também com algumas outras pessoas que eu falei, olha, a gente tem que fazer transição de imagem, principalmente em rede social. Que em rede social, o que acontece? Às vezes a pessoa quer fazer de uma hora para outra, só que aquilo é tração de vendas. Aquilo é tração de audiência. E aí, quando você faz uma ruptura de uma hora para outra, a audiência se desconecta de você. Você perdeu um canal importantíssimo. Nossa, é verdade. Então, tem que ter uma estratégia para poder você se aparentar de uma forma diferente. Nova fase, enfim. Tem várias estratégias que a gente pode utilizar. Mas é interessante que você saiba que toda essa ruptura vai causar um estranhamento. Isso é regra. Porque as pessoas estão acostumadas a ver você de uma forma. E aí, de repente, você muda do nada. Então, esses do nada, eles causam, sim, um impacto. Aí, se você sabe que essa mudança do nada está sendo proposital, intencional, ok, o caos vai vir, saiba lidar com ele. Se você não sabe, vai vir e você vai aprender a lidar na marra. E que dica que você... Ótimo esse ponto que você falou, né? Que você teve um exemplo seu que você fez um romper muito grande e radicalizou demais. Que dica que você dá para quem tá fazendo quer fazer essa transição, né? Quer mudar o posicionamento? Eu tô lembrando muito do o meu sobrinho quando começou na carreira. Imagina, ele era jovem aprendiz. Então ele era um adolescente, calça folgadona, camisetão, e ele começou assim, num ambiente corporativo, mais tradicional. É o negócio do ambiente, você entender o ambiente. Só que ele não conseguia, né, muitas vezes, achar qual era a vestimenta que mais conectava com ele. Porque é o que você falou, adolescente. Aí, de repente, parece de social, calça social, sapato. Ele mesmo não consegue se enxergar dentro daquela vestimenta. E aí ele se desconfigura tanto que é o que você falou. As pessoas olham, quem tá olhando fora, né? Fala, nossa, radicalizou demais. Então, assim, que dica que você daria pra pessoa que quer fazer construir um novo posicionamento, né? Tanto no ambiente físico, mesmo profissional, quanto também na rede social. Porque esse é um tema que é bem interessante, assim, né? Construir um posicionamento. Eu, por exemplo, tô fazendo isso agora. Eu tinha um perfil que era muito mais pessoal, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui mudando o meu posicionamento. Primeiro, né? Com comportamento, porque aí você vai mudando a forma como você está se comunicando ali, o seu comportamento. A mensagem, que aí eu fui também direcionando a mensagem porque eu queria falar de liderança, falar de gestão, falar de área comercial, falar de família,
falar de valores, né? Então tem a mensagem. E aí tem a questão da imagem, que é isso também, né? Porque isso inclusive eu sinto que isso para mim é um exercício, assim, de comunicação, porque as pessoas querem que você buscam cada vez mais que você seja você mesmo, né? Para você se identificar. E você no começo fica com aquela coisa de, isso aqui não é legal, isso aqui não... Você fica se podando muito. Então, como é que você acha que a pessoa pode fazer isso de uma maneira não traumática, né? Fazer uma transição, assim. A melhor forma é optar por peças simples no começo. Que suaviza, né, o suaviza processo. a coisa. Que você está acostumado até a se olhar no espelho com uma certa vestimenta, com uma certa identidade visual, não necessariamente identidade de personalidade. E aí, quando você troca de uma hora para outra, você mesmo não se reconhece. Então, tem esse conflito que a gente chama de autoimagem. Depois, quando você vai fazendo a suavização, você vai tirando os excessos, fica mais simples, você olha no espelho, depois dá para colocar uma coisa diferente, porque aí você já está mais simples, você vai conseguir sustentar uma mudança. Então, para quem nunca teve contato com isso e não tem aquela personalidade tão fincada já, que consegue fazer uma mudança de uma hora para outra de uma forma radical, isso é um dos melhores aconselhamentos que eu posso dar. Que é o que a gente chama de transição de imagem, transição de posicionamento. Transição de imagem. Isso, transição de posicionamento. Porque aí você vai construindo um novo passo, você vai construindo uma movimentação. Eu, por exemplo, estou numa fase de transição de imagem. Então, mesmo? Que legal. Tô numa fase de transição de imagem. Ano passado eu estava numa imagem de muita liberdade, que era para poder fazer um romper, uma movimentação muito grande, porque como todo empreendedor, todo não, né? Mas alguns passam por uma quebra, eu passei por uma quebra, eu fiz uma sociedade... Faz parte do processo, né? Tudo é aprendizado, né? Eu fiz uma sociedade que não foi... a gente não fez pelos motivos que realmente precisavam, né? Acabou que foi mais por amizade do que necessariamente pelo motivo. E no frigir dos ovos não estava funcionando bem. Então a empresa começou a ir pro buraco. Tem que dar resultado no final do dia, né? Aí eu olhei e falei assim, não, cara, eu vou finalizar isso aqui, porque tá ruim. E falei pra ela, hoje, graças a Deus, a nossa amizade continuou. Que legal. Enfim, tudo é comportamento, né? Exato. Eu falei, não tá funcionando, não vai funcionar. E eu sabia que não era o meu trabalho. Não sabia que não era a entrega. Tanto que foi isso que sustentou o crescimento. Só que eu precisei trazer uma imagem de muito movimento. E aí esse movimento todo começou a gerar fluxo, começou a gerar caixa, enfim, eu consegui sustentar e recuperar a quebra da empresa. E agora eu olhei e falei assim, beleza, eu não preciso mais de tanto movimento, então vamos mudar um pouco a estratégia de imagem, vamos mudar um pouco a estratégia de mensagem, e aí estou fazendo essa transição para trazer algo que seja mais, de fato, transformador. Então, todo posicionamento, todo movimento, a gente vai calculando o que eu preciso naquela hora para poder fazer os passos necessários para ir para frente. Então, você também está numa transição de imagem. Estava de um perfil que era extremamente pessoal, que eu particularmente não acredito nesse negócio de perfil pessoal e profissional. Tudo é uma pessoa só. Sim, exatamente. Então, se você só vai inserindo mais a mensagem que você... Você está trazendo mais do quem é você. Né? E com outras intenções, porque o perfil começa a ser um perfil mais comercial também. Sim. Então, você vai trazendo essas transições e vai começando a inserir para que as pessoas comecem a se adaptar naquele processo. E o que é mais interessante, quando se fala principalmente de rede social, é preciso trabalhar um pouco de repetição para que haja maturação do comportamento na mente das pessoas. E é o que mais as pessoas têm falta de paciência com rede social, porque vou falar de novo. É igual venda. Você não tem aquele script que você tem que fazer com várias e várias pessoas para ver o que está acontecendo? Nossa, é maturação do comportamento. Então, o posicionamento vem a partir disso, da repetição, do crescimento, do traçar a estratégia do que está dando resultado, e assim a gente vai crescendo novamente. E a imagem vai acompanhando esse processo. Até porque é um ambiente, né, Nay, estou falando da rede social, é um ambiente público. Sim. Ou seja, é como se você estivesse no metrô, né, onde as pessoas vão passando, várias pessoas ao longo do dia. Então, se você tá num lugar fixo, que é a rede social, nós estamos lá no seu perfil, você tem que repetir, porque as pessoas estão passando ali, é como se fosse um trem mesmo, as pessoas estão passando. Tem gente que acessa uma vez por semana, então ela vai olhar uma vez por semana. Sim. Tem gente que todo dia vê, talvez vai falar, caramba, Nayara toda hora fala a mesma coisa. Mas tem um monte de gente que não fica toda hora vendo o nosso perfil. Então, você precisa fazer mesmo esse exercício da consistência, né? Sim. Que eu acho que é um ponto importante. E essa repetição para você poder fixar o teu posicionamento, né? Exato.
Aí eu queria conectar, falando ainda nessa parte dessa questão da imagem. Você falou, eu fiz uma transição de imagem, eu também estou fazendo uma transição de imagem. Não é interessante que a gente fique a todo momento também fazendo isso, né? Eu acho que existem etapas da sua... Você Sim. deu um exemplo ótimo, assim. Você estava num momento de carreira e da questão do empreendedorismo e tal, com uma só, tal, teve que mudar de rota e mudou, obviamente, na consequência do posicionamento. Ou seja, Sim. existem marcos, né? Que eu acho que... Sim. É isso que eu queria que você falasse um pouco. Para você também não ficar toda hora criando uma imagem, né? Que senão você vira um personagem, né? Se tem essa necessidade de toda hora estar criando uma imagem, é porque dentro de você ainda não se consolidou em quem você é. Legal. Então fica transitando demais. A gente não precisa transitar tanto assim. Normalmente a gente tem uma que é mais forte, Sim. que é uma escolha mais padrão. No seu caso, você tem esse jeitão mais casual que vai mais para polo. Mas tem outros que a gente vai transitando também em outros movimentos. Agora, se muda demais é porque ainda falta esse autoconhecimento, falta consolidar por dentro. Legal, e aí, isso, interessante. E a nossa imagem, ela amadurece conforme as nossas fases. Então, tem uma fase que eu tô mais adolescente, então a gente vai atrás das tribos, a gente usa aqueles negócios esquisitos, né? Enfim. E tem outra fase que a gente, não, até agora, peraí, não quero mais esse negócio de galhofagem por aí, eu quero firmar um relacionamento. Aí você começa a se arrumar mais, você começa a ficar mais centrado. Verdade. Né? Casou, beleza, agora eu tenho uma família, peraí, outra coisa. A tua imagem vai refletindo. Vai refletindo isso. Se a gente pode usar isso de uma forma estratégica para o nosso posicionamento profissional também, excelente. E aí a gente vai fazendo todo esse movimento, todo esse crescimento, para que tudo se mature em conjunto. E eu queria me ver aqui para falar, né? Que à vontade. A imagem tá sendo ótimo. Esses soprinhos eu sempre trago. A imagem, ela não é só o que a gente veste. A imagem, ela é causada por todo o seu contexto. Então, vou causar uma imagem em você aqui agora. Imagina um ambiente aberto, com barulhos que chiam ali no fundo, que quando você pisa, você sente uns granulados no seu pé e o vento tá batendo no seu rosto. O que veio na sua mente? Nossa. Tipo um campo, sei lá, alguma coisa assim. Então, aqui algumas pessoas podem ter ouvido isso e pensado, peraí, uma praia. Então, um barulhinho, eu não falei que era água. Sim. Né? Vai ser um barulhinho, alguém vai pensar que é praia. Sim, mas você começa a imaginar as coisas, Exato, né? então você está construindo uma imagem de um ambiente, então não é só uma pessoa. Então, imagem é tudo aquilo que fica na nossa mente. Legal. Então, é isso que a gente precisa entender sobre imagem. E a vestimenta da gente, ela compõe essa parte da imagem também. Então, eu precisava fazer esse parênteses para deixar isso bem claro. E você acredita que imagem também é construída a partir também, não só, como você falou, não é só da vestimenta, das mensagens que você vai passando, mas também tem uma coisa que eu vejo, hoje eu ouço muito isso, principalmente nessa era da digitalização, né, das coisas, da imagem, né? Sim. Hoje a imagem que a gente vê é muito aqui, né? Sim. No celular, né, na parte... e aí se fala muito dessa questão de hoje você se posicionar, né? Sim. Não tem mais aquele espaço, as pessoas falam muito isso, né? Não tem mais espaço para você ficar em cima do muro. Você tem que ter uma posição. E eu acho que isso também está muito relacionado a essa coisa dessa polarização também, né? Que a sociedade também vai moldando um pouco isso, né? Você tem que escolher um lado. Você tem que escolher onde você quer estar. Mas tirando essa parte mais polarizada de política, eu queria falar assim disso. Essa questão do posicionamento também é importante nessa construção de imagem, né? Que posição que você quer passar, né? Qual que é a sua mensagem, né? Qual que é a sua ideia? Para as pessoas também se conectarem, porque como a gente falou aqui, nem todo mundo vai se conectar com a história da Nayara. Como assim, nem todo mundo vai se conectar com a minha. Só que para isso, você precisa se posicionar. Sim. Né? Porque você vai ter pessoas que vão andar com você e pessoas que não vão andar. Exato. Então você acha que a imagem também é construída a partir desse posicionamento? Sim. O posicionamento vem antes da imagem. O posicionamento, ele vai determinar como é que você vai transmitir os seus símbolos, as suas comunicações, os seus rituais, o que as pessoas precisam gostar de você. Legal. Então, o posicionamento, ele vai determinar essa direção. E posicionamento, ao contrário do que muita gente acha, que é posiciona aqui e acabou. Não, posicionamento é ciência ativa. Os contextos mudam, as coisas mudam, a gente evolui, a gente cresce. Então, a gente precisa estar sempre lapidando o nosso posicionamento. Para que lado vai?
E se nesse lapidar você vai mostrando que tá indo sempre pra uma direção, mas aprimorando, legal, você tem uma consistência. Porque tem gente que se posiciona aqui, depois vem pra cá, depois vem pra cá, depois vem pra cá. Aí não é posicionamento. Não, né? não. Aí é falta de autoconhecimento, por favor, busque terapia. Então... mas eu sempre tive esse bloqueio também, né? Por isso que eu perguntei, assim, eu, por exemplo, durante muito tempo eu ficava com receio de falar onde eu tenho alcance, assim, na rede social, essas coisas. Por exemplo, da minha religiosidade, né? Sou cristão e tal. Eu sempre tive essa coisa de, não vou falar porque tem gente que... Ou seja, eu ia criando uma coisa meio de muro, sabe? Aquela de ficar em cima do muro. Sim. Aí depois, com o tempo, eu fui me posicionando e falando, não, esse sou eu. Eu não posso ficar... É o que você falou, né? Você não pode criar uma imagem onde você só... quer falar da parte pessoal, né? Como você falou, você não acredita nesse perfil pessoal profissional. Existe um perfil que é você. E junto com isso tem que vir tudo, né? Não dá pra você... não, isso aqui eu não vou falar. Não, isso aqui não. Só vou contar a parte que eu tô lá treinando e não sei o quê. As pessoas... Você pode até se conectar, mas você vai ser uma pessoa que vai estar lá falando de uma coisinha específica que ninguém conhece... O que mais que ele tem? É só isso, né? Então, e é interessante porque existe um mito na mente da galera que quando eu me posiciono ou determino um nicho por conta desse posicionamento, eu vou ter menos clientes. Não. Não é. É medo, né? Porque às vezes, não, mas o assunto serve pra todo mundo. Aí tem uma frase que eu adoro falar pra todo mundo que passa por mim. O seu assunto, o seu trabalho serve pra todo mundo. Você não. Você não serve pra todo mundo, não tem nem como. Você não é de todo mundo, Não tem como, a sua mãe falava pra você, não é todo mundo, você de fato não é todo mundo, você é uma pessoa. Exatamente. E aí, quando a gente posiciona, levando em conta seus valores, seus princípios, e principalmente expor aquilo que tem sinergia com quem eu quero atender, aqui é que tá a chave. Aí você começa a ter menos trabalho para vender, menos trabalho para se conectar, menos trabalho para poder crescer. Ou seja, você tem que direcionar a tua comunicação para o público que você quer atender, que você quer se conectar. Exato. Porque senão você também fica ali abrindo para tudo quanto é lado, aí tem gente que não entende nada, aí você encontra alguém ali de um negocinho que você fez, mas você não tem consistência. Você tem que direcionar. Você acha que assim, tem que ter um foco mesmo, não pode ficar ali atirando para todo lado. Exato. Então é interessante, porque depois que eu comecei a expor que eu também sou cristã, uma galera, poxa, Nai, né? Mas eu falei assim, puxa por quê? Não faz sentido nenhum, essa minha fé. Exato. Tá tudo certo, eu sigo esse caminho. Mas, e teve outras pessoas que falaram, cara, que legal. E mesmo sendo de outra religião, continuaram caminhando, porque viram a coragem. Sem dúvida. E eu respeito que tem por outras religiões também. Exato. Né? E outra coisa que acontece, que isso eu faço de propósito, que eu adoro, tá? O pessoal fala assim, Nai, vamos marcar um café pra conversar? Vamos, porque já adoro me ver em café e eu tomando café e tudo quanto é jeito. Então eu já ponho isso com clareza, porque eu sei que tanto eu quanto o meu público somos amantes de café. Então aqui você vai ter um cafezinho para conversar. Né? Então são coisas que a gente vai expondo sobre nós e que faz diferença. Outra coisa que eu expunha antes, hoje eu não faço mais. Eu fazia muita trilha. Que legal. Porque eu gostava desse povo que vinha pra trilha. Só que agora, como eu tenho outros objetivos, a trilha eu continuo fazendo, mas eu não exponho mais. Né? Então, são coisas que a gente vai movimentando e que a gente vai entendendo. O que vai pra rede social são pontos de contato. Pontos de contato, isso é bem interessante. Porque a gente se atrai por semelhança e aprende com as diferenças. Então, esses pontos de contato que fazem a pessoa ver que, caramba, ele é igual eu, que legal, ele é igual eu, ele transforma igual eu, caramba, ele vai saber me ajudar. Peraí, a gente se atrai por semelhança. Isso. E aprende com as diferenças. Isso. Interessante. Porque você trabalha a liderança. Então, quando você expõe que é cristão, que tem uma vida muito mais família, que você gosta de trabalhar os seus liderados de uma forma mais inspiradora, é exatamente isso, estava procurando essa palavra. Então, a pessoa que olha e fala assim, cara, eu quero ser um líder assim. É, isso mesmo, é isso aí. Eu quero ser um líder assim. E que massa, ele é cristão, ele vai entender como é que ele me ajuda nessa parte cristã. É a semelhança. Exato. Né? É a atração pela semelhança. Então ele vai vir pela semelhança, porque você é cristão, e vai aprender com a diferença. Como é que ele faz para ser um líder espiritual que eu ainda não consegui? Isso, porque às vezes assim, ele se... Nossa, isso é muito legal. Ele se atrai por semelhança por causa da questão do cristão. A gente fala tem o mesmo pensamento. Mesmo idioma. Mas eu preciso aprender com a diferença porque talvez eu não sou esse líder inspirador. Eu não consigo me conectar com o meu time assim. Então eu vou aprender com essa diferença que é algo que ele tem que eu não tenho.
Nossa, que bacana isso, Isso é é bacana. verdade. Quando a gente posiciona meu parceiro, meu namorado, foi a mesma coisa. A gente colocou e tal, e ele falou assim, mas eu vou expor, lógico, isso é seu. E ele já tem esse perfil muito bem consolidado. Resultado, ele fez um treinamento numa instituição bem grande na Lagoinha. Tinha, eu acho que 40 pessoas ali. E a pessoa, nossa, finalmente um terapeuta cristão, um homem que entende de negócio. Nossa, era muito específico. Ela já veio com... muito específico. Me identifiquei aqui com esse perfil. Finalmente, porque às vezes o terapeuta não entende de negócios, ele só entende do autoconhecimento. Sim. E muitas vezes a pessoa que tem negócios ali, ela precisa de alguém que entende de negócio. Uau. A mesma coisa comigo. Meu voltar é mais para essa parte de empreendedorismo, empresarial. Então, é importante você saber qual é essa imagem que vai valorizar você nesse lugar de empreendedorismo, empresarial, corporativo. Quando a gente está no dress code do dia a dia, eu vou para uma festa, eu vou para um casamento, não é bem a área que eu domino. Então a gente vai fazendo esse movimento e aí vai entendendo como é que a gente vai se aproximando por semelhança. Então a gente se aproxima por semelhança e aprende com as diferenças. Que legal, que legal. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, estamos indo pro final, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é legal para as pessoas que talvez possam estar passando por isso, assim. Tem muita gente que não tem confiança na sua imagem, né? Se sente muitas vezes feio, não tá sempre numa posição onde ela não se enxerga como ela mesma, né? Ela tá sempre ali se travando muitas vezes por causa disso. Como é que você acha que a pessoa pode se libertar disso, né? Porque eu acho que parte muito disso também, essa questão do posicionamento que a gente falou. Para você se posicionar, você precisa primeiro ter clareza, né? De quem você é, né? Sim. Da sua imagem, se aceitar muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas não se aceitam, né? Sim. E isso gera traumas e desordens emocionais gigantescas. Como é que você acha que a pessoa que tá nessa situação, né? Que precisa primeiro se libertar dela mesma, para ela poder se posicionar, como é que ela pode fazer esse processo? Porque às vezes ela não consegue, né? Às vezes ela tá se sentindo presa ali e não tá conseguindo. Sim. Primeiro passo, busque ajuda. Legal. Eu sei que uma pessoa que está nessa fase, nessa condição, ela tem dificuldade até de buscar ajuda. Porque ela acha que todo mundo vai julgar ou que ninguém pode ajudar porque ninguém entende o que ela está passando. Verdade. Ou ela nem está enxergando que está presa nessa situação, mas sempre se sente menor do que outra pessoa. Então, esse é um sintoma que precisa ser olhado. Então, busque ajuda sim. Uma pessoa vai te ajudar. É importante isso. Segundo passo, entenda que você não está na Terra por acaso. Se você nasceu, tem uma vida, tem algo aí para você. Então, se abra, porque quando você abre essas dores que estão te segurando de realmente para o movimento, aí acontece o que é o milagre da vida. Isso é muito importante. Exato. Então, você tem sim uma missão na Terra. Você tem sim algo para fazer. E você é sim importante. Em primeiro lugar, para você mesmo. Exatamente. Tá? Então, nunca subjugue. Você tem a sua vida para viver. Isso é muito importante. E o que você diria para a Nay, lá de 11 anos, que travou, né? 10, 11 anos você falou, né? Que travou lá e a partir dali você foi entendendo, enfim, a transformação que foi acontecendo na sua vida. Se você pudesse dar uma mensagem para ela tivesse consciência que você tem hoje, assim, o que você diria para ela? Muito obrigada por sua coragem. Muito obrigado por sua coragem, que legal. Se aquela criança não tivesse tido a coragem que ela teve de encarar tudo, e mesmo com todo o emocional dela sufocado, eu hoje não estaria aqui. Uau, que bacana. Adorei demais. Coragem. Bom, gente, eu acho que coragem é um comportamento, né, Nay, que as pessoas em algum momento da vida têm que ter. Porque muitas vezes o medo tira, né, esse comportamento da gente, né? A gente deixa o medo tomar conta. É uma guerra, acho que constante, assim, que a gente tem na vida, né, Nay? Medo te deixa sem coragem. E aí você vai se deixando muitas vezes ser consumido por isso. E quando você tem a coragem, né, como você falou, né, na era lá de 11 anos de idade, que legal. Quando você tem a coragem dela, é o romper do medo, né? É você falar, eu não vou mais deixar o medo me bloquear, me travar e me impedir de viver os meus sonhos, né? Então, assim, aprendi muita coisa aqui, Nay. Nossa, que top. E eu tenho certeza que quem tá assistindo aprendeu, assim, comportamento para você passar uma mensagem
né? Do que você quer passar da sua vida, do teu propósito, do que você quer para sua carreira, enfim, para qualquer parte da sua vida. E depois a imagem que você está construindo. Se você cuidar dessa tríade, né, que você falou, eu tenho certeza que você vai construir uma autoridade, um posicionamento, seja onde quer que você esteja, no que você quiser fazer, né? Porque eu acredito muito nisso. Aprendi bastante. Quero te agradecer demais por você ter aceitado de novo o convite, por você ter trazido tanto conteúdo. Meu Deus do céu, muita coisa que eu aprendi. E eu queria que você deixasse uma mensagem nesse finalzinho aí também, uma mensagem que você quer deixar pro pessoal. Já falou tanta coisa inspiradora aí, mas pra gente finalizar. Tem algo que move. Quando eu tive clareza de fato do que era para eu fazer, veio uma palavra para mim, em Colossenses 2:5. Jamais deixe que uma palavra persuasiva te engane. Nossa, legal. E isso eu trago às pessoas para que elas sejam cada vez mais verdadeiras, e não só isso, conectadas com a própria alma. Uau. E aí tem uma frase que eu uso como slogan para tudo que eu faço, que é quem fala com a alma marca. Uau. Então isso que eu queria trazer para você. Leva para sua alma, porque quem fala com a alma marca. Uau. Nossa, obrigado. Demais, viu? Adorei muito, muito, muito. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui e poder compartilhar. Nossa, vou querer andar muito contigo aí por muito tempo, viu? Então bora. Eu também. Um abraço, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Forjados Podcast. Valeu.